seria difícil, quanto seria ainda mais difícil, depois de conquistar tudo que o Palmeiras conquistou no ano passado, chegar agora onde o Palmeiras chegou este ano. Então, eu queria que você comentasse sobre toda essa dificuldade e, ao chegar aqui, o quanto toda essa experiência pode ajudar vocês. Obrigado pela pergunta. Boa tarde a todos os presentes. Não sou eu que o digo, é a experiência que me diz o quanto é difícil estar de forma consistente a ganhar. E depois daquilo que fizemos o ano passado, ou se me fizessem a pergunta a todos os palmeirenses se acreditavam que num ano íamos estar 2 vezes seguidas na final da Copa da Libertadores, se calhar existiria muitas dúvidas, mas o ano passado os jogadores contagiaram-me a mim, foi por eles que eu cheguei à final, e este ano foi a vez do treinador contagiar os jogadores para estarmos presentes na final. Falamos numa montanha, escalamos a montanha e temos um propósito muito claro desde o primeiro dia, é ganhar a final. Esse é o nosso propósito, foi isso que nós encaramos em cada etapa da nossa montanha. Estamos aqui por mérito, estamos aqui por muito esforço, estamos aqui pela ajuda de muita gente, mas sobretudo pelo caráter, pela valia, pela capacidade, pela competência, pelo acreditar dos nossos jogadores. Aqui, por favor. Abel, Felipe, boa tarde para você. Olá também aos colegas. Abel, você viveu no palco do Maracanã, um dia que está na sua história, está na sua memória, e agora você chega a mais um templo do futebol mundial, que tem toda uma história aqui no futebol sul-americano, com a oportunidade de ser o primeiro título conquistado pelo Palmeiras fora do solo brasileiro. Eu queria que você falasse como que você está sentindo essa atmosfera aqui no Uruguai e quão emocionante será para você, em caso de título, conquistar nesse contexto todo, fora de casa e nesse tempo todo de experiência que eu sei que você viveu uma montanha-russa de emoções. Olha, eu já vos falei várias vezes que fiz renúncias muito grandes na minha vida particular, pus à frente da minha vida particular a minha vida profissional, porque acreditei que ao atravessar o Atlântico e vir para o Palmeiras que me ia fazer crescer enquanto treinador. E a forma como eu me sinto agora, sinto-me calmo, sinto-me tranquilo. Eu e os meus jogadores sentimos a certeza daquilo que temos que fazer e, como disse anteriormente, assim, acima de tudo gratos, muito gratos e com muito mérito de estarmos aqui, com muito esforço nosso e desfrutar desta final com responsabilidade, porque quantos não gostariam de estar no meu lugar, quantos não gostariam de estar no lugar de Filipe Melo e chegar aqui, ter este privilégio neste templo também de futebol, com essa história, e temos que desfrutar, temos que impor o nosso jogo, seja contra que adversário for, também já o disse, conforme vais subindo as nossas etapas, é difícil para nós e também para os nossos rivais, para os nossos adversários, e portanto o sentimento é este, é de calma, de tranquilidade, a certeza daquilo que temos que fazer dentro de campo, gratos por estar aqui, por sermos nós os privilegiados de estar aqui, onde é o sonho de qualquer treinador, onde é o sonho de qualquer jogador, e nós, como disse, pelo nosso trabalho, pelo nosso mérito, pelo nosso esforço, como disse, pelo trabalho de muita gente, mas sobretudo pelo trabalho dos meus jogadores que nesta competição foram brilhantes, vão ser brilhantes e seguramente amanhã, quando entrar dentro de campo, irão tudo fazer para que o nosso propósito se cumpra. Como disse, o nosso propósito é ganhar a final. Abel, Felipe, eu sou Alex, da Rádio Amanda FM de Rio do Sul, Santa Catarina. No ano passado, muita gente falou que o caminho da final do Palmeiras foi muito fácil e que o Palmeiras só foi campeão porque pegou times talvez de menores expressão. Esse ano, o Palmeiras pegou Atlético Mineiro, São Paulo, que em dado momento eram considerados favoritos. Como que vocês, Felipe e Abel,
consideram esse momento do Flamengo e o momento do Palmeiras e esse burburinho que tem no ar de que o Flamengo é também favorito contra o Palmeiras? Como que isso entra no vestiário? Boa tarde a todos. Bom, eu falei essa semana em uma entrevista que existe uma má vontade muito grande quando se fala do Palmeiras, né? E muitos de vocês já de convir comigo que essa é a mais pura realidade. Quando o Palmeiras ganha um jogo, de repente, numa final de Copa Libertadores, como foi no início desse ano contra o Santos, contra um grande rival de história também, eu escutei muitas pessoas falando que foi o pior jogo de decisão de Libertadores da história, que foi decidido no último minuto. E essas mesmas pessoas acho que tiveram uma amnésia há 2 anos atrás, quando também na final da Libertadores o jogo foi decidido nos últimos minutos. Hoje não existe bobo dentro do futebol. É claro que existem equipes de menos expressão e equipes gigantescas, como é o caso do Flamengo e do Palmeiras, né? Mas eu já vi também decisões, equipes que são consideradas gigantes perderem para equipes que são consideradas pequenas. Então, a cada dia nós temos que provar que nós somos capazes, provar que nós somos Palmeiras, provar que o Palmeiras é gigante. E não importa quem está do outro lado. Importa o que a gente faz. Importa o que a gente vai fazer. Quanto ao burburinho de que o Flamengo é melhor, de que o Flamengo vive uma melhor fase, burburinho não entra dentro de campo. Foi assim também contra o São Paulo. Foi assim também contra o Atlético Mineiro. E quem está na final é o Palmeiras. Então vai ser um jogo difícil. Diante de um rival que joga um futebol, para mim, um dos melhores futebol da Sul-América. Existe muito respeito da nossa parte, mas não confunda respeito com medo. Nós somos Palmeiras, os atuais campeões da Libertadores. Nós vamos entrar dentro de campo e vamos deixar tudo dentro de campo para defender o nosso sonho, para defender a nossa Taça Libertadores. Boa tarde, Bernardo Ramos. A pergunta é para o Felipe Melo. Boa tarde, Felipe. Em 2018, você marcou um gol contra o Bahia, na Fonte Nova, e dedicou o tento ao então candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro. Bolsonaro hoje é presidente de um país, ele não quer tomar vacina, onde morreram mais de 600 mil pessoas por causa da Covid-19. Você dedicaria de novo um gol ou um título ao presidente? Obrigado. Bom, a gente está aqui para falar de futebol ou de política? Eu estou aqui para falar de futebol, estou aqui para falar de uma decisão amanhã entre Flamengo e Palmeiras. Então eu estou aqui para responder para quem que eu vou dedicar. Eu vou dedicar a vitória do Palmeiras para todo torcedor palmeirense e para todo mundo que tem vivido conosco esse sonho de chegar mais uma vez numa final de Copa Libertadores. Bravo, Felipe. Boa tarde, Abel, Felipe, Monique Danello, Facebook Latam. Felipe, a gente acompanhou nos últimos dias as notícias sobre o processo que você vinha fazendo para cuidar das dores no joelho direito. Você é um jogador muito importante para a equipe do Palmeiras e acredito que o torcedor queira mais do que nunca saber se você está 100% para entrar em campo amanhã, como você está. Existia essa apreensão por parte dos palmeirenses. Se você puder falar sobre isso agora para a gente, por favor. Boa tarde. Bom, é engraçado, eu dou bastante risada, né? Porque na temporada passada, ainda esse ano, eu quebrei o tornozelo, quebrei o pé, né? E ficou toda uma incógnita, né? Caramba, será que eu vou chegar? Não vou chegar? Mas eu sempre tive muita fé de que eu chegaria. E tudo cooperou pro bem, né? Eu cheguei na final, pude entrar em campo, né? E agora, novamente, mais esse probleminha, né? Eu gosto de encarar os problemas, assim, já procurando solução, sabe? E eu vejo que quanto maior a dor, maior a luta, maior vai ser a bênção. Então, a gente está se preparando, né? Com certeza estarei à disposição do treinador para ajudar os companheiros, né? E o grande capitão, o grande líder, ele ajuda com 90 minutos, com 5 minutos, com 10 minutos, dentro do vestiário, antes e depois do jogo, né? Então, eu, como um dos capitães da equipe, estou sempre à disposição para ajudar e, com certeza, fisicamente estarei à disposição, sim.
Boa tarde, Felipe, Abel. Há pouco o Abel falava sobre a importância de jogar uma decisão de Libertadores em um estádio emblemático como esse do Centenário. Eu queria saber de você, Felipe, o quanto isso ainda mexe com um cara que é tão experiente, que viveu Copa do Mundo, grandes conquistas. E nisso que você acabou de falar sobre poder ajudar o elenco, sobre a tua versatilidade, porque você é um cara que pode jogar como volante, pode jogar como zagueiro. E se o Abel puder falar um pouco dessa versatilidade, Felipe, também eu agradeço. Obrigado. Já falei do... Estão-me ouvindo isso? Já falei do Felipe desde o primeiro dia que cheguei ao clube, não só pelo seu passado, como também pelo seu presente. E as palavras dele espelham bem o espírito da equipa. Está aqui para servir o clube, está aqui para servir os colegas. Isso, como disse, vou voltar a reforçar, demonstra bem o espírito dos nossos jogadores. E nós sabemos que o Filipe é importante quando joga, o Filipe é importante quando está no banco, o Filipe é importante quando está de fora, porque o Filipe tem esta áurea de títulos, ele sabe o que é ganhar títulos e, portanto, empresta-nos e ajuda-nos toda a sua experiência. E a única coisa que eu lhe digo é que se prepare, porque amanhã vai jogar. Bom, jogar num estádio como esse é sempre muito, muito importante, né? Eu lembro que eu tive a oportunidade, o privilégio de jogar 2 vezes aqui, né? A seleção brasileira ainda sub-20, jogamos contra o Uruguai aqui, vencemos naquela ocasião. Depois pude voltar com a seleção principal para eliminatórias da Copa de 2010, né? E vencemos também. Eu lembro que foi um jogo que nós vencemos de 4 ou 5. A grande seleção do Uruguai, né? Tinha Forlan na época, o próprio Louco Abreu, enfim, grandes jogadores. Então é defender também esse 100%, né? A gente sabe que são outros tempos, é outro jogo, mexe muito com o psicológico, né? Eu vejo que um jogo como esse, mais do que a história, mais do que o palco, o psicológico de você não errar, você tem que estar com o psicológico bem em dia, né? E a gente tem trabalhado tanto da parte técnica, tática, como psicológica também, porque é um sonho que envolve milhões e milhões de torcedores, né? E eu creio e tenho muita fé de que vai dar certo. Boa tarde, Abel. Boa tarde, Felipe. Abel, fazendo um apanhado dos jogos decisivos do Palmeiras nesse ano, esteve lá no início, a Supercopa, onde o time jogou mais para frente, com o volante, acabou sofrendo, perdeu nos pênaltis, mas fez uma boa partida. Na Libertadores contra o Atlético Mineiro, como você mesmo já disse, o Atlético era considerado favorito pelo futebol que jogava, e o senhor entrou no segundo jogo com uma linha de 5, 2 volantes, e o Atlético não chegou nem perto de fazer o Palmeiras sofrer. Acredita que o caminho desse jogo contra o Atlético seja o mesmo para essa final? Um time com uma linha defensiva mais forte do que foi contra o Flamengo na Supercopa? O ano passado chegámos à final porque era um caminho mais fácil. Estou a falar factos. Não é o Abel que está a falar, são factos. Porque o Palmeiras chegou, porque está no caminho mais fácil, caminho mais fácil, caminho mais fácil. Caminho mais fácil. Este ano viemos pelo caminho mais difícil. Estamos cá outra vez. Por mérito, por competência e por estratégia. E nós, como os jogadores sabem, nós fazemos tudo. Tudo o que for preciso para ganhar o jogo. Tudo o que for preciso. Se for preciso fazer um gol, vamos fazer um gol. Se for preciso fazer 2, vamos fazer 2. E basta olhar para os números. Olhar para os números. Mas eu não gosto muito de falar de eu penso, eu acho. Gosto de falar de números. E a nossa equipa já mostrou que consegue fazer golos contra qualquer equipa e mais, a qualquer minuto de jogo. É isso que nós temos de estar preparados. Quando tiver bola, impor o nosso jogo, ter a coragem e a valentia de fazer sofrer o nosso adversário, e quando não a tivermos, como fazem todas as equipas do mundo, temos que fechar os caminhos para a nossa baliza. Portanto, o futebol moderno é assim que o futebol moderno hoje nos exige ser competentes a atacar, a defender, a transitar e nas bolas paradas. É assim que eu, Abel Ferreira, com 42 anos, vejo o futebol. Abel, Felipe, boa tarde. Vinícius Bueno, da Rádio Bandeirantes. Abel, queria que você falasse
Primeiro, sobre o aspecto mental, psicológico para uma decisão. Eu estava na coletiva do Maracanã e você bateu bastante nessa tecla. Claro que você já definiu o time há alguns dias, mas essa semana a Conmebol fez uma mudança, por exemplo, na questão do critério do gol marcado fora. E eu queria te ouvir sobre a possibilidade de prorrogação, o quanto que isso é levado em consideração por ti na hora de definir o 11 inicial, na hora de definir as trocas, o quanto que isso é levado em campo na questão psicológica, mental, e da dificuldade de jogar contra um adversário que o Palmeiras não ganha há mais de 4 anos. O que fazer de diferente, já que a última vitória foi em 2017? Obrigado. Olha, apesar de já não ganhar há quantos anos? Mais de 4. Temos uma oportunidade de fazer isso amanhã. E tem sido a nossa história, a minha história no Palmeiras, tem sido fazer história. Tem sido com estes jogadores aqui e agora. São estes jogadores aqui e agora que ganham. A história é rica, a história faz parte do passado, mas nós não vivemos da história. Da história vive o museu, da história vive o passado e respeitamos muito a história. Mas quem ganha os jogos aqui e agora são os nossos jogadores, são os meus jogadores. É isso que nós vamos fazer amanhã, é esse o nosso propósito. Os detalhes, como deves calcular, não te vou dizer, porque os detalhes são o segredo da nossa profissão. A pergunta é interessante, é inteligente, mas os detalhes eu vou deixá-los para mim, como deves calcular. Nós abrimos o jogo, mas há determinado momento que temos que fazer uma pausa, não é? E esse detalhe não te posso estar a dizer como deves calcular, mas nós e esta equipa já provou que aqui e agora, com estes jogadores, não com o passado, não com o futuro, mas no presente, escrever a nossa história, a história deles, aqui e agora. Boa tarde, Aline Fanelli, Rádio Band News FM. Abel, você está há pouco mais de um ano no Palmeiras e no futebol brasileiro a gente teve uma temporada emendada na outra, né? Foi bastante atípica, dificuldade para os jogadores, dificuldades físicas. O que mudou no Abel Ferreira da última final da Libertadores para essa? Tenho que perguntar à minha esposa. Vai ter que perguntar a ela, porque ela de vez em quando tem que pegar no avião e vir aqui e disse: tu não és o mesmo. Então tenho que vir aqui para dar uma acalmada na fera. Sabem, aqui o futebol e a vida aqui, sobretudo o futebol, é muito, muito intenso. Eu cheguei a falar na palavra insano. E é insano. Desculpem-me dizer isto, eu digo aquilo que sinto. Eu não faço favores a ninguém, eu penso pela minha própria cabeça, por aquilo que eu estudo, por aquilo que eu sei, e é insano. Esta equipa técnica e estes jogadores foi a equipa técnica e jogadores que mais jogou no mundo este ano. Não só jogou, como viajou. E nós todos temos um compromisso, temos um propósito. Vamos fazer um esforço extra, uma exigência extra para cumprir com o nosso propósito. É duro, é difícil, os obstáculos são grandes, mas se fosse fácil não éramos nós que estávamos aqui. Se fosse fácil, qualquer um se sentava nesta cadeira. E é por isso que nós amanhã vamos cumprir com o nosso propósito, sabendo nisso que tu disseste. Um ano, 100 e não sei quantos jogos, nenhuma equipa técnica, nem nenhuma equipa de futebol fez isto no mundo. Preciso cuidar da técnica, preciso cuidar da tática, preciso cuidar da física e, sobretudo, do lado mental. Por isso é que muitas vezes a minha mulher teve que vir aqui, porque ela é a minha maior psicóloga, é a minha esposa. Lá atrás. Boa tarde, Abel. Boa tarde, Felipe. Luciano Júnior aqui da 93.9 de Resende, Rio de Janeiro. Minha pergunta é curta e grossa, e pode ser para os dois, caso seja possível. Esse jogo tem favorito? Final de Libertadores, para mim, não tem favorito. Final de Libertadores, tudo pode acontecer. Não existe favoritismo para um jogo como esse. São duas equipes gigantes. São duas equipes com um grande elenco. Então tudo pode acontecer. Eu vejo as coisas de forma muito pragmática. Favoritismo, isso é para vocês que escrevem, e para os comentaristas, para os mais especializados, para os menos, para os que estudam mais, para os mais preparados, para os menos preparados. Para mim temos um propósito, é ganhar a final.
Esse é o nosso propósito, esse é o meu propósito, é nisso que eu me foco. O resto, deixo para vocês escreverem e preencherem jornais, e que têm muito que escrever e preencher. Este é o meu foco. Boa tarde, Abel. Tem que dar uma pausa. Boa tarde, Abel. Boa tarde, Felipe. Eu sou o Shoko, da NTV do Japão. Está muito perto de conquistar o título, né, do campeão sul-americano. Gostaria de saber como você está sentindo agora e também que tipo de jogo você gostaria de mostrar amanhã. A pergunta para Abel, desculpa, eu estou nervosa. É normal. Quando entrei ali também estava nervoso. Isto é normal. Acontece comigo, acontece com o Klopp, acontece com o Guardiola, acontece com o Messi, acontece com o Neymar, acontece com o Cristiano Ronaldo. As borboletas que nós temos aqui dentro faz parte. Temos é que aprender a lidar com elas. Portanto, não é só consigo, é com todos nós que estamos aqui dentro. Fique calma, fique tranquila. Você sabe o que é que tem que fazer. É exatamente o que eu estou a sentir. Estamos calmos, estamos tranquilos, trabalhamos muito, preparámos-nos bem, seguimos o nosso plano. E, como disse, vamos desfrutar desta final com responsabilidade. Vamos procurar amanhã ter um dia inspirado, um dia onde os jogadores possam estar com a mente e com o corpo em equilíbrio e que deixem os corpos deles jogarem, porque são muito bons jogadores, têm competência, têm qualidade, consigam lidar com estas borboletas, que é o que está a sentir quando fez a pergunta. Eu estudo muito sobre isso, é normal, faz parte, e consigam eles próprios impor o jogo deles, que fiquem em primeiro para eles próprios. Aconteça o que acontecer, em cada momento do jogo, que eles façam o seu melhor, que deem o seu melhor. É isto que eu vou pedir aos meus jogadores, não vou pedir nada de transcendente, não lhes vou pedir para fazer o que nunca fizeram, só lhes vou pedir para ser fiéis a eles próprios, fiéis à qualidade deles, que desfrutem do público que esteja fora, sejam a torcida do adversário que xingue ou a nossa que nos aplauda, que continuem focados do primeiro ao último segundo naquilo que têm que fazer e, como disse, que consigam impor em momentos de tensão, com as borboletas na barriga, mas consigam impor o jogo deles. É só isso que eu lhes vou pedir, e que desfrutam e que proporcionem um grande espetáculo e que no final o nosso propósito vença. É isso que nós queremos. As duas últimas, por favor. Aqui. Obrigado. Boa tarde, Abel. Boa tarde, Felipe. Alexandre Guarilha, do Lance. Minha pergunta é para o Felipe, um pouco baseado nessa última para o Abel. Você é um cara consagrado, já disputou Copa do Mundo, chegou em finais e tal, mas a final única é sempre uma questão diferente, uma ansiedade diferente, vem para um país diferente, com toda essa arte da Libertadores aqui por toda a cidade. O pessoal da Sul-Americana veio aqui, falou de ansiedade antes do jogo. Como que lidar com essas 24 horas ou mais antes do jogo, tão decisivo desse jeito? Obrigado. Bom, Abel já falou, né? As borboletas, né? As borboletas aqui dentro fica bonito. Bom, essa ansiedade é normal, né? Que se não tiver esse frio na barriga, enquanto estiver esse frio na barriga, você está no caminho certo. Eu falo para os meus filhos que essa sensação é uma sensação muito gostosa, sabe? Da gente estar sentindo frio na barriga, vontade de ir no banheiro, e já pensando, sonhando, né? Eu gosto de estar no meu quarto e estar narrando o jogo, daquilo que eu acho que vai acontecer, né? Isso me deixa tranquilo, me deixa sabedor daquilo que eu quero e que eu vou fazer. É claro que quando vai se aproximando, né, esse frio vai aumentando, mas é normal. Isso é bem normal, é bem gostoso, sabe? É um frio na barriga muito gostoso. Agora, quando a bola rola, passa tudo, né? Entra a nossa experiência, entra aquilo que é a nossa profissão, a gente ganha bem para isso, né? Então é usufruir até mesmo desse frio na barriga, porque é um momento muito gostoso e, como o Abel disse antes, 98% dos jogadores dariam de tudo para estar aqui. Os outros 2%, de repente, nunca pensaram nisso e pensam em ir para a Europa diretamente e jogar uma final de Champions. Mas 98% dos jogadores que jogam aqui na Sul-América gostariam de estar aqui, e nós somos privilegiados e temos que agradecer a Deus e, por isso, usufruir também desse frio na barriga.
Fala, Abel, Felipe, boa tarde para vocês. Essa rivalidade recente com o Flamengo, os dois times sempre ganhando títulos, chegando nos últimos anos, impacta de alguma forma? Uma vitória seria mais prazerosa, uma derrota mais dolorida? Vocês pensam nisso mentalmente, o fato do adversário ser o Flamengo? Muda alguma coisa ou dá no mesmo? Olha, quanto mais pensares no que vai acontecer no final, mais te vais esquecer daquilo que tens que fazer durante o jogo. Eu volto a referir, isso é para vocês, não é para nós. O meu propósito, o que eu quero que os meus jogadores pensem, por isso é que eu vos disse, o que é que me dá calma e tranquilidade? É a certeza e a confiança daquilo que eu tenho que fazer. E é isso que eu passo aos meus jogadores. Fiquem tranquilos, fiquem calmos, vocês estão preparados, vocês sabem o que é que cada um de vocês tem que fazer dentro de campo. Isso é 30% que é a tática para mim, 30% de um jogo. Os outros 70% vêm daqui. Vem da capacidade de eu lidar com estes momentos de tensão. E quando eu penso nestes momentos de tensão, a primeira coisa que me vem à cabeça é a gratidão. É o agradecer a oportunidade de poder estar aqui. Quanto mais as borboletas bater na minha barriga, melhor. É sinal que estou vivo. Portanto, estou grato por estar vivo, estou grato por estar aqui. Por isso eu digo aos meus jogadores, o resultado vai ser a consequência daquilo que nós fizermos dentro de campo. O nosso maior adversário amanhã está dentro de cada um de nós. A única coisa que eu peço aos meus jogadores é que cada um deles seja fiel ao seu jogo e que joguem de forma coletiva. É só isso que eu lhes vou exigir, é só isso que lhes peço. E tenha certeza, se isso acontecer, no final o nosso propósito se cumprirá. Obrigado, Abel. Obrigado, Felipe.